Durante muito tempo, a televisão foi o destino onde tudo acontecia, onde as narrativas ganhavam voz, imagem e poder. Mas o mundo virou tela e o público autor. As interrogações começaram a invadir o roteiro. Como competir com quem fala direto da própria sala? Como manter a atenção de quem troca de canal com um deslize de dedo? Enquanto isso, a TV foi se reinventando, trocando exclamações por reticências. Aprendeu a ouvir antes de anunciar, a conversar antes de informar e entendeu que, para seguir relevante, precisava sair do centro da sala e caber na palma da mão. Entre aspas, estão todos os novos discursos. Entre travessões, os caminhos que unem o jornalismo de ontem às vozes de hoje. O que permanece é o propósito, o de contar histórias que façam sentido. Porque a tecnologia pode até mudar o formato, mas é o conteúdo que continua escrevendo o futuro, vírgula por vírgula. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Marçal Jordan. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de falar um pouquinho sobre a TV, lugar que eu já trabalho há mais de 25 anos e que, como você pontuou bem, vem se reinventando, vem trazendo coisas novas para se manter relevante. Então vai ser muito legal dividir essa experiência com vocês. Então, antes de começar esse episódio, Marçal, eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo. Conte quem é você, um pouquinho da sua trajetória, para a gente entender, para quem está em casa entender, por que é que você vai vir aqui falar sobre o futuro da TV. Eu sou Marçal Dias Jordan, né? Eu trabalho na RPC, que é afiliada da Globo no Paraná, há 25 anos. Agora, dia 1º de novembro, fez 25 anos. E me formei em jornalismo, larguei o curso de Direito no 4º ano, já estava quase acabando, fui para o jornalismo, pensando em trabalhar com rádio, na verdade, rádio esportivo. Mas houve uma oportunidade de eu entrar, participar de um processo para ser trainee na RPC, entrei, me apaixonei por TV e fiquei, né? Aí passei por praticamente todos os cargos de redação envolvendo a edição, né? Então trabalhei na edição de todos os jornais da RPC, alguns também da própria Globo, e fui para a gestão em 2009, passei 3 anos e meio em Guarapuava, na nossa afiliada de Guarapuava, como gestor, e daí fui construindo uma carreira de gestor. Hoje eu trabalho como gerente de jornalismo das nossas regionais, a gente tem 7 afiliadas no interior, e eu toco a gestão desse jornalismo lá. Que legal. Obrigada por ter topado vir conversar. Eu que agradeço o convite. Para você que está em casa, o Marçal é primo do meu marido, do Fernando, e sempre a família fala super bem do trabalho que você desenvolve. E quando ele me deu a ideia de te trazer aqui, eu falei, nossa, excelente ideia. Obrigado, e Fernando. Aí foi só uma questão de imaginar um tema, e eu acho que esse é muito relevante para o momento, né, Marçal? Sim. Que é o futuro da TV frente à era das mídias digitais. Perfeito. E aí, deixa eu te contar, Marçal, todo convidado que vem aqui, eu começo com uma perguntinha, que é qual foi a vírgula? E nesse caso, eu acho que não é foi, é. Que vírgula é essa, Marçal, que a gente está vivendo, onde a TV, que sempre, né, esteve à frente de tantas coisas, como formadora de opinião, inclusive, está precisando se reinventar, porque hoje em dia, como eu falei no começo do texto, todo mundo é autor, todo mundo tem um canal na palma da mão. Me conta. Falando pelo conteúdo, né, a gente tem que eu sempre trabalho com as equipes a facilitação, né? A TV, diferente ainda um pouquinho dos meios digitais, ela, principalmente uma TV aberta, como é uma afiliada da Globo, que tem que ser a líder, né? A gente trabalha para ser líder, perdão. A gente tem que falar com todas as pessoas. Então, a linguagem, quanto mais simples, claro, sempre com o português correto, mas a linguagem, quanto mais simples, mais pessoas ela vai atingir. E daí isso também trazendo credibilidade, localidade, apuração. Então o conteúdo em si, ele vai mudando um pouco, mas a essência dele segue a mesma, né? Apuração de notícia, contar boas histórias, como você disse, e buscar o maior número de pessoas interessadas no que a gente está contando. Agora, a parte tecnológica, essa é absurdamente, né? Porque eu falo, né? A gente lá em 2000 até 2010, 2011, a gente fazia planejamentos para 5 anos. A gente pensava, tinha várias daquelas
tarefas que às vezes os coaches dão, né? O que você pretende fazer daqui a 10 anos? Se reunia num hotel, a equipe às vezes, inteira. né? Hoje você fala de meses, né? Você planeja meses, assim, você já não tem mais como ter um olhar. A gente até tem um olhar anual, mas sabendo que isso a gente vai renovando, atualizando esse olhar. Porque veio ali primeiro os canais de streaming, né? Como um concorrente fortíssimo nosso, né? E além de tudo, novas tecnologias. Hoje mesmo a gente estava falando, né, lá, a gente produzia conteúdo com câmeras até pouco tempo, 5, 10 anos no máximo, câmeras de $250 mil, lentes de não sei quantos mil dólares e tal. Hoje a gente tem equipe saindo com iPhone, né, com celular, ou mesmo Android. E assim, né, a gente começou a usar equipamentos menores só para entradas ao vivo, coisas mais do dia a dia, factual. Não, agora a gente tem um olhar também para produzir conteúdos mais densos, com produções maiores, né, tanto nós quanto a Globo. Algumas novelas têm cenas gravadas com celular. Então esse é um dos caminhos já, né? Os equipamentos ficaram mais baratos, menores, porém aproxima muita gente da concorrência, né? Isso, a gente tinha equipamentos que eram muito diferentes, davam uma qualidade muito melhor no ar e tudo mais. Hoje todo mundo já sai com mais ou menos igual. IA, né? IA não tem mais como a gente brigar contra ou ignorar a existência. Não pensa mais a vida sem ela, né? Porque vários processos manuais, processos ali mecânicos, às vezes que levam tempo, a IA faz você ganhar um tempo muito, muito grande. Então, é isso. A gente se adaptar às novas tecnologias. Até o final do ano já vem a TV 2.5, né, que é a TV com muito mais interação, com comerciais direcionados para segmentações de público. Depois vem a 3.0, que também vai te dar mais oportunidade ainda, né? Por exemplo, né, a gente ainda está entendendo como é que vai ser, mas, por exemplo, eu vou poder produzir um conteúdo ao vivo para a zona norte de Curitiba e outro para a zona sul, ao mesmo tempo. Então, a gente também tem que entender ali como é que vai ser a distribuição de equipe e tudo mais. Então, assim, está mudando muito rápido, né? Está mudando muito rápido. Esse olhar nosso para a tecnologia, principalmente, porque o conteúdo é a nossa base. Sim. Claro, a gente vai aprimorando, como eu falei, linguagem, formas, formatos, mas a tecnologia em si é o que vai acelerar muito o processo da gente, né? Essa sua fala me fez lembrar de uma coisa. Me ajuda aqui, Marçal. Eu trabalhei um tempo na TV, né? Tenho uma breve experiência aí, não são 25 anos, mas foram 5 mais ou menos. E na época eu aprendi uma coisa que muita gente não sabe, me ajuda a explicar. Tá. Para medir a audiência, muita gente acha que o simples fato de ligar a TV já está participando ali de uma medição, quando na verdade os institutos de pesquisa, eles têm um aparelhinho que são acoplados, né, em algumas TVs, e por uma amostragem é feita essa aferição. People Meter, se não me engano. Não é? Esse é o nome. Aí você comentou de propagandas direcionadas. Aí a gente já está falando de algoritmo, né? Algoritmo. Mudou isso? Não, são questões coisas ainda. Diferentes. O People Meter ainda ele segue valendo, tá? A gente tem como instituto que mede a audiência, não só a RPC, não só a Globo, as principais emissoras, né, de TV aberta usam o People Meter nas capitais, tá? São 14 capitais e Campinas que tem. É uma amostra, como você disse, né, da população. A gente faz uma comparação com... Você não tira teu sangue inteiro para entender, né, para fazer um exame. Então você tira uma amostra, assim como só que é uma amostra que contempla todas as idades, todas as classes sociais, né? E normalmente quem tem o People Meter na TV não sabe que tem, né? Não, o People Meter ele é um aparelho que sabe. Até assim, no controle tem cores diferentes para saber, né, qual pessoa que está vendo a TV naquele momento. E a medição, digamos assim, é feita por captação de áudio, sabe? O áudio que faz um match ali com o que está passando no horário e assim. Então a gente no Paraná só tem em Curitiba, e já nas nossas praças também é Kantar, só que lá a gente chama de pesquisa caderno. Uma vez por ano, durante uma semana, as pessoas, os pesquisadores entregam cadernos também para uma amostra, né, que contempla toda a sociedade, e as pessoas vão anotando lá, tal hora eu assisti a RPC, tal hora
Isso é feito, claro, é uma metodologia ainda, né, não tão certeira como o People Meter, mas ainda é a melhor metodologia que temos no momento, né, para medir audiência em cidades que não têm o People Meter. Mas, assim, tem sido estudado, tem sido trabalhado cada vez mais novas possibilidades, novas tecnologias. A própria Kantar, que é o antigo Ibope, está fazendo isso. Por exemplo, a gente já tem como olhar quantas TVs conectadas estão na Globo. Quantas TVs... Por enquanto a gente só enxerga a gente, sabe? Não enxerga a concorrência. Mas ainda é uma coisa que está começando, está engatinhando. São dados que a gente presta atenção, que a gente toma decisões até estratégicas em relação a eles, mas digamos assim, oficialmente a gente tem o People Meter em Curitiba e os cadernos nas praças, né? E quando a gente fala então da história do algoritmo, onde que o algoritmo entra nessa história? Daí a gente vai ter a base, né? Por isso a gente cada vez mais a base de dados que uma empresa, não só a TV, qualquer empresa tenha, você vai conseguir olhar com mais precisão para quem você está falando, para quem você está vendendo. Então, não só, além do algoritmo é isso, é a base de dados. Então, digamos lá na casa do Marçal está passando a TV 3.0 já, né? Eles têm meus dados lá, de consumo inclusive, né? Principalmente nesse caso aí de consumo. O Marçal gosta de rock, futebol, então a gente vai começar para ele segmentar propagandas de rock, futebol, e já para quem gosta de viajar, vai aparecer propagandas de turismo, sabe? Então é a partir de pesquisas que a gente tem, de uma base de dados, cada vez quanto maior, melhor, a gente vai segmentando não só a programação, mas principalmente ali a questão das vendas, né? Isso vai revolucionar não só o conteúdo, mas a parte publicitária também, né? Principalmente, acredito. A gente já vem estudando isso há 4, 5 anos, né? Eu falo, a gente é a RPC, eu não faço parte, né, desse universo, eu sou do jornalismo. Mas é isso, a gente está cada vez mais aprendendo, conversas com a Globo, que tem um parque de tecnologia absurdo, assim, e compartilha com a gente todo esse conhecimento, toda essa informação. Mas vai mudar muito, assim, a forma de... Já tem, né, alguma coisa, assim, nos canais de streaming, já é um pouquinho mais direcionado, mas eles também têm um público menor. Então, hoje eles conseguem ter uma segmentação menor, né, um nicho que a gente chama. Mas vai mudar bastante. Você sabe que aí outra coisa que você falou, né, que me fez lembrar, você comentou no começo a questão de que muitas vezes a tecnologia que antes diferenciava principalmente a Globo, que é líder, né, nacional, das outras era principalmente a tecnologia, os equipamentos que vocês tinham acesso e tal, e que agora muitas vezes é com o celular que é feito conteúdo. Uma coisa que me chamou a atenção recentemente, eu estava num evento e eu não vou mencionar qual, mas um canal de rádio bem conhecido estava lá fazendo algumas entrevistas e eles estavam com um microfone que me chamou a atenção e eu cheguei, mexi, peguei e vi que eram igual o que eu tenho, gente. Eu tenho um microfone, Marçal, que eu comprei na Shopee. É um microfone fake, onde a gente pega esse Holy Land e coloca dentro e coloca a almofadinha. Essa almofadinha aqui mesmo. E aquele canal super conhecido de rádio estava fazendo a mesma coisa. Um microfone que eu acho que ele é feito em impressora 3D, né? Com o Holy Land dentro e a almofadinha deles lá. Isso faz ainda mais com que qualquer um possa ser um emissor de notícias. Um canal ali, ainda mais que pessoas viralizam, principalmente no TikTok, no Instagram, e ganham uma audiência muito grande. Como que vocês enxergam isso, até aí já entrando um pouco em fake news, né, na irresponsabilidade de muitas notícias, como que vocês têm enxergado isso e feito até para combater um pouco? Deixa eu abrir um parêntese aqui só para falar desse look da Nova Ideia. Eu escolhi esse conjunto de alfaiataria listrado azul e branco, porque ele tem algo de movimento, de travessia, sabe? Como quem navega entre o clássico e o novo. Eu vou até dar uma viradinha aqui, porque meu marido pediu que eu desse uma voltinha para você ver esse look por inteiro. E é exatamente sobre isso que a gente fala nesse episódio, sobre como a televisão aprendeu a se reinventar para continuar navegando em meio a tantas mudanças. A Nova Ideia é parceira oficial do Vírgula e assina os looks dessa temporada. E o que eu mais amo nessa parceria, sabe o que é? É que assim como o conteúdo, a moda também comunica.
Cada peça carrega intenção, traduz personalidade e ajuda a contar histórias, sem precisar de legenda. A Nova Ideia é um espaço de possibilidades, com 4 lojas em Curitiba e região, no Shopping São José, Bacaxeri, Água Verde e Juvevê. E um site para quem quiser embarcar nessa experiência de qualquer lugar do Brasil. Porque quando a gente escolhe o que veste, a gente também escolhe o que diz, vírgula por vírgula. A gente tem já... Começou assim a questão de distribuição em massa, digamos, né, de notícias ali por 2014, 2015, né? Claro que daí com o avanço da tecnologia, muito mais gente com celular, acirramentos, polarizações, isso aumentou muito digamos, da lição de 2018, da pandemia para cá. Mas enfim, como é que a gente combate? Primeiro a gente tem a responsabilidade de colocar... E tudo que a gente coloca no ar é apurado, né? Não basta chegar assim, olha, fulano fez tal coisa, a gente vai checar, a gente vai procurar as fontes oficiais, a gente vai procurar todas as fontes possíveis. Então, hoje a gente trabalha muito, porque o jornalismo sempre teve a coisa assim, eu preciso ser o primeiro, eu preciso... O furo, né? O chamado furo. Claro, a gente gosta de ter uma matéria inédita, mas ela já não é o principal critério. Já não era. Até porque muitas vezes sai antes na rede social. Isso, então a gente vai... O que a gente procura, principalmente quando são assuntos mais pesados, denúncias e tudo mais, a gente precisa estar certo, não importa o tempo, né? Que daí quem trabalhava com jornalismo mais antigamente tinha isso, assim, mas daí o outro já deu, não tem problema, né? A gente vai dar quando a gente tiver certeza do que a gente vai colocando no ar. O errar também faz parte dessa credibilidade. Porque assim, você errar é natural, né? Claro, quando não é um erro intencional, quando ele não se repete muito, mas errar acontece. Aí quando você trabalha com o erro, com transparência, dizendo, erramos nisso aqui, pedimos desculpa, fomos buscar a informação certa, também nos ajuda bastante. Outra coisa que coloca a gente... E aí eu já falo de TV aberta, tá? Não estou falando só da RPC, só da Globo. O meio TV aberta. Coloca o localismo, né? A gente, às vezes, você tem notícias ali que são importantes para uma região e não são tão importantes para as outras, mas você só vai saber se você estiver ali. Então, a gente tem essas 7 emissoras pelo Paraná, a gente criou um modelo que as equipes se mobilizam muito rápido de uma cidade para outra, então a gente, digamos, aconteceu alguma coisa em Cascavel, rapidinho a gente manda pessoas para lá, forma uma equipe grande para cobrir lá. Então, o localismo também nos diferencia de estar perto da notícia desses portais ou então TVs de fora que vem para cá, streaming que vem para cá, né? As TVs dos Estados Unidos que estão aqui hoje não vão conseguir ter uma equipe em cada cidade como a Globo conseguiu criar essa rede de afiliadas. A IA também, né? É uma responsabilidade. Por exemplo, a gente não vai modificar nada em IA sem comunicar ao telespectador. Hoje a gente já não usa mais aquela voz de pato, digamos, porque ela era chata, às vezes gerava até brincadeiras e tal. Hoje a gente transforma quando a pessoa não quer ser identificada, né? ou quando a gente, por segurança dessa pessoa, entende que tem que modificar para o IA. Mas a gente avisa antes no off ali, né? O repórter diz, ouvimos tal pessoa e a voz foi modificada por inteligência artificial. E durante a entrevista inteira fica uma tarja também, voz modificada por inteligência artificial, porque tem que ter muita responsabilidade, né? A gente, às vezes, até... Por exemplo, a gente estava falando esses tempos de uma matéria sobre trânsito. A gente criou um acidente, uma imagem que a gente deixou muito claro que era por IA, mas de um caminhoneiro usando o celular enquanto dirigia e causou um acidente. A gente nunca vai fazer assim, teve um acidente que aconteceu assim, a gente não tem a imagem e vai recriar um fato de verdade em IA. Isso não, né? Outra coisa também, a responsabilidade do que vai pro ar nunca é da IA, é sempre do jornalista. Então, assim, por isso que o humano não vai ser substituído, né? Em muitas das coisas. E conteúdo é uma delas. A gente sempre vai ter uma curadoria, então, assim, a responsabilidade do que está no ar é nossa. Não adianta dizer assim, mas eu errei essa informação, mas eu pus lá no ChatGPT, ou no Gemini, qualquer um desses. E ele me deu essa informação. E ele me deu essa informação, né? Então, é isso, né? São vários cuidados que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente vai ter que ter muitos outros aqui para frente, porque as notícias se disseminam muito rápido, né? E
resumindo nessa resposta tão longa que eu dei, é apuração, fontes importantes e cuidado com tecnologias aí que podem nos enganar, né? Você falou dos streamings, né? Uhum. E a gente está aqui num podcast. Sim. Como que os podcasts são vistos e já vou engatar em outra pergunta que eu quero que você me conte assim. Porque eu acredito que vocês estejam fazendo algum movimento para também estar nesses canais, para também se aproximar desses formatos. Como que é isso para vocês? Como que vocês veem os podcasts, que hoje em dia crescem a cada vez mais, espero que o Vírgula cresça mais e mais e mais. E como que vocês têm feito, né, para se aproximar desses formatos e também para entrar aí na onda do que é. Porque não adianta, né, o hábito de consumo tem mudado cada vez mais, né? Como que tem sido isso lá? A gente, ainda na TV aberta, né, o formato do não só podcast, qualquer formato de entrevista maior, ele perde um pouco da audiência, né? Mas eu digo para TV aberta hoje, eu não tenho dúvida, como eu falei, as coisas estão mudando muito rápido. Agora, para nossas TVs fechadas, né, a Globo News, isso já é um formato constante, que já né? é já realidade. Tem vários temas, vários programas nesse formato de podcast. E eu acho super importante, assim, tudo que for fonte de informação, de boa informação, é ótimo para as pessoas, né? Eu acho que é muito disso que está faltando para a gente, é informação correta, informação de especialista, informação de quem estudou para aquilo. E o podcast eu acho uma forma sensacional de você quebrar um pouco desse conteúdo raso que hoje roda nas redes sociais, conteúdos mentirosos que rodam nas redes sociais. Então o podcast tem essa oportunidade de você aprofundar mais um assunto, de você trazer mais. E sim, eu entendo, né? A gente não prevê o futuro, né? Mas eu entendo que sim, é um dos formatos que veio para ficar, que é um formato já vencedor, né? E é isso, né? A gente tem as necessidades, digamos assim, da TV aberta, ainda elas são maiores no Brasil, né? Que é um país que ainda assiste muito TV aberta, graças a Deus. Mas para a realidade dos streamings, é um formato, eu acho, fantástico, assim, sou consumidor de vários podcasts, né, e quanto mais a gente trouxer oportunidades para espalhar as boas informações, as boas notícias, eu acho fantástico, né. Então, essa... Você sabe que... Bom, aí eu vou fazer uma visão minha. Sim, perfeito. Inclusive, eu acho que você vai me ajudar até a desmistificar isso, porque... Esse é um discurso que eu utilizo muito quando eu estou vendendo o meu serviço. Não sei se você sabe, Marçal, eu tenho uma empresa chamada Texto, que produz conteúdo, principalmente hoje em dia para as redes sociais, né? E uma das minhas defesas de vendas é justamente essa, de que as pessoas, elas estão cada vez mais nas redes sociais por conta do tempo delas. Porque a rede social e os podcasts se incluem nisso, é no tempo delas. Elas não precisam parar, por exemplo, às 19 horas, porque vai começar o jornal. Se elas quiserem assistir depois, elas podem assistir depois. Claro que já existem, né? O jornal fica gravado, tem como usar em outro horário, mas eu estou me referindo justamente a usar no celular ou no computador, ou que seja na TV, mas ali conectado ao YouTube, e não frente à TV, religiosamente naquele horário, porque vai acontecer aquele programa. Eu sempre defendo muito isso, né? A história de realmente escolher o sob demanda ali, né? Aí eu queria que você me ajudasse a entender isso um pouco melhor. Como que na TV isso é visto? Isso impacta diretamente lá? Ou o simples fato de vocês gravarem, subirem depois, já resolve o problema, digamos assim? Ou não? Ou realmente isso aí faz alguma diferença? E aí, antes só de eu encerrar, porque eu lembrei o que eu queria falar. Eu brinco muito que o público mudou. A minha mãe, que tem, acho que 70 e pouco, né, mãe? Desculpa aí se eu errei. A minha mãe, ela ainda para às 7 horas da noite para assistir o jornal, né? E ela, o Vírgula, eu já falei várias vezes, assista, se você vai gostar. Agora, nos últimos episódios, ela tem assistido, mas ainda é uma geração que tá muito na TV.
Faz sentido isso que eu estou falando com você, juntando uma pergunta à outra? Faz sentido? E vocês estão olhando para essa mudança de comportamento de gerações, mas preservando as gerações que ainda estão aí? Sim, perfeito. Hoje ainda na TV aberta o público maior é de 34, mas a grande massa mesmo é 50 a mais, né? Então, perfeito, assim, tua colocação. Em números, digamos assim, embora, né, a internet, eu vou falar de uma forma geral, streaming, né, portais e tudo mais, ainda não impactam na audiência das TVs abertas, né? Eu posso dar um exemplo ali do Cazé, que para mim é um dos maiores fenômenos Sim. atuais, assim, de negócios, né? E agora ele faz parte da Globo, não faz? Faz parte da Disney. Ah, da Tá Disney. na Disney, Tá. né, nos canais da Disney. E ainda assim, por exemplo, um super resultado da Cazé não chega perto de um resultado da TV aberta. Mas assim, eu quero também deixar claro, eu não estou menosprezando esse Sim. resultado, porque são coisas diferentes, são Impactos tamanhos diferentes. diferentes, né? Já na divisão do bolo publicitário mesmo, né? Isso já dividiu bem, isso já tá, né? A internet ainda no Brasil está próximo ali de meio a meio, digamos, mas em vários países a internet já passou as TVs abertas, né? O Brasil ainda tem um costume muito forte de TV aberta. Em relação a esses novos formatos e o público jovem, a gente olha o tempo inteiro, né? Hoje a gente não trabalha sem dados, e a gente tem dados de todas as formas, de todas, não só da Kantar, enfim, tem dados que a gente estuda o dia inteiro. E tanto que a Globo tem, né, o Globoplay, que é um canal de streaming, hoje já é o terceiro do país. A gente aqui localmente criou um aplicativo, né, que tem lá, todo o nosso conteúdo tá lá. Que legal. É você na RPC. E assim, além disso, promoções, conteúdos mais segmentados, né? Então a gente já tem esse aplicativo. E eu falo, a gente criou, a gente já tem ele, mas foi antes da pandemia, uns 8 anos já, mas hoje ele a gente chegou no ponto que a gente gostaria, assim, né? Ele tá muito bom, assim. Temos o G1, que também é o maior portal de notícias do país. Então, assim, o olhar, né, do Grupo Globo como um todo é muito forte. A própria isso. Globo agora criou o GE.TV, né, que é uma linha ali de esporte, e é no YouTube, né, o primeiro canal da Globo no YouTube, para entrar nesse mercado também, né? Então, sim, porque assim, eu talvez não veja essa virada. Sim. Mas para mim é fato que ela vai acontecer. A gente só não sabe quanto tempo. Hoje, como eu falei, antigamente a gente podia pensar, né? Daqui a 10 anos. Não, Hoje pode ser 10 anos, mas pode ser 1, pode ser 4. Muito rápido, né? Não à toa também, né? Foram criadas essas novas tecnologias, TV 3.0, tudo é para criar, porque assim, o jovem, o que ele quer, né? Ele não quer só sentar e assistir. Tem a questão do horário que você trouxe, e é fundamental também, mas também tem a questão de você interagir com o que você está vendo, de você fazer parte disso, tanto que a gente também traz muito telespectador pelo aplicativo, nos dando dica de notícia, mandando imagem, mandando foto, porque essa interação também traz um pouco, né? Isso, o jovem não quer só assistir. Uhum. Quer fazer parte, né? Lembro também, 2013, foi quando eu voltei de Guarapuava, que eu fiz uma proposta já, eu voltei para o Globo Esporte, quando eu vim de lá, de a gente ter um canal, ações no nosso site, né? Ali começou a se falar em segunda tela, e eu ouvia dos chefes assim, não, esquece isso, não vai virar, a TV vai... Imagina quanto foi rápido isso, né? Então, raramente alguém está assistindo TV sem estar com o celular na mão, né? Sim. Raramente. Então, a gente precisa estar no celular também. A gente não Sim. pode dar esse mole ali, né? É disputa de espaço, né? Sim. Então, sim, né? A gente tem os canais. A Globo mesmo, né? Acabou de anunciar o lançamento de uma novela feita no formato TikTok. Sério? Qual que é o nome? Desculpa, eu posso pesquisar ali. Depois eu pesquiso mas e coloco. é tipo dorama, né? Aham. Tipo as novelas, Que assim. interessante. Gente, você A sabe, Jade Marçal? Picon é a atriz principal, Sei. então é um elenco jovem também, mas todo no formato vertical pro celular, né? Não, deixa eu te contar que esse final de semana eu me peguei presa num dorama, gente. Eu nunca tinha assistido esse negócio. E aí apareceu pra mim no TikTok uma novelinha, o começo de uma novelinha lá. E eu imagino que ali uns 3 minutos a 5 eu assisti, e aí você tinha que comprar
Pra continuar assistindo, você tinha que comprar. Daí, óbvio, eu rolei pra cima, falei, tá Sim. bom. Só que deu, por causa do algoritmo, né? Uhum. Umas 5 roladas pra baixo, já apareceu alguém que foi lá, comprou, gravou a tela, provavelmente, postou parte 1, parte 2. E eu assisti a novelinha inteira até o fim. Eu não acreditei. Fernando até chegou, olhou e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, você acredita que eu tô assistindo uma novela aqui? Mas é isso. E daí também falando desse choque de gerações, né? A Globo oferece para quem ainda ou tem preguiça ou tem dificuldade, porque os canais de streaming mesmo nas TVs conectadas ainda, ele tem um caminho para você seguir, que para o jovem é super natural, ele nasceu com isso. Para quem não nasceu com isso, ele ainda é mais difícil. Então a Globo te entrega, né, na contramão disso, de você ter que ver naquele horário, mas ela te entrega uma curadoria. A Globo e as outras TVs abertas te entrega uma curadoria, digamos assim, faz uma curadoria do programa para você assistir, cada uma entendendo que o seu tem a qualidade, né? Então, pro público mais velho isso é super importante, né? Você já ter ali a rotina e tudo mais. Mas a gente pensa no mais novo, colocando lá no Google Play para disponibilizar também. Até porque, né, Marçal, infelizmente, logo, logo essa geração não Sim. estará aqui mais. A gente precisa renovar. Não é? É. Então, é o que você acabou de dizer, que vai mudar. Vai mudar. A gente não sabe quanto tempo, mas vai mudar. Porque essa geração que ainda tem essa necessidade não estará mais aqui, né? Perfeito, Tem a ver também com classe social? Olha, já mudou bastante, né? Num período ali que a internet era muito cara, os próprios aparelhos, assim, nem todos tinham, né, essa conexão boa, possibilidade. Aí era disparado classe A, no máximo B nesse público. Hoje eu vejo ali que várias pesquisas mostram que a internet também já está em todas as classes sociais, né? Mas tem também, né, não só nos produtos digital, a gente olha para isso também, claro, né? Digamos ali, a gente tem uma queda, uma fuga de público classe C em determinado jornal, a gente vai entender lá quais são os hábitos deles, tentar estar mais próximo. Geralmente classes de B a D procuram muito os nossos canais em busca de serviços, né, de onde que eu vou ter um atendimento grátis, de saúde, de escola. Então, sim, né, é classe social, idade que a gente e sexo, né, o gênero a gente também trabalha muito. Esses são, digamos, as três principais informações, e depois disso a gente vai fazendo outros cruzamentos, né? Que legal. Mas sim, classe social é um dos itens que a gente olha. Agora me diz uma coisa, na sua opinião, o que o digital trouxe, que legal que o digital trouxe isso, e o que ele levou embora que você fica saudosista? Olha, eu não sou muito saudosista, tá? Embora o pessoal, assim, da minha idade, para mais velho, digamos assim, né? A gente ouve muito, né? Acabaram com o jornalismo. Que a TV acabou. Eu gosto muito da mudança, assim. Eu acho que quanto mais a gente entender que a gente precisa aprender o tempo inteiro, aprender coisas novas o tempo inteiro, maior vai ser a nossa longevidade, né? Tanto profissional quanto pessoal. Mas o que eu acho que o digital trouxe? Primeiro, o que eu falei ali no comecinho. Hoje ele é muito os equipamentos, com uma qualidade absurda, né, e com preços muito mais acessíveis para todo mundo. Quando eu comecei, logo que digitalizou, nossa, era muito difícil você editar uma matéria, né? Você tinha que ser especialista, é isso que eu quero dizer. Hoje a gente vê a meninada de 10 anos editando ali nos programinhas do celular e com uma qualidade muito legal. Então eu acho que isso, a distribuição, né, de equipamentos, de possibilidades, ela cresceu muito. Eu gosto muito das redes sociais, tá? Eu trouxe ali até o ponto, né, mas como tudo, televisão, rádio, como qualquer meio, ela tem coisas boas e coisas não boas, né? As não boas são as fake news que espalham, o ódio, essa polarização, mas traz muita informação legal para você também, nem que seja para te despertar, para buscar né, a partir do texto curto ali que se viu, tal, despertar aquele assunto para você ir buscar mais fontes. Então ela trouxe isso. Trouxe a questão, né, de você ver a hora que você quer, né? Isso mexeu bastante com todo o sistema de comunicação, com todo o meio. Isso acho que é um dos grandes diferenciais para quem assiste o streaming, né? Então tá lá a informação quando você precisar. E é isso, sinceramente, de que eu vejo de preocupação não é nem em relação, assim, a gente tem uma preocupação, digamos,
comercial, empresarial, da divisão de tudo. Mas em relação a, digamos, para a sociedade, para a nossa sequência daqui para frente, eu acho que a gente teve muito mais ganho do que perda, né? As perdas são, eu acho que tem nesse ponto aí do fake news e ódio. Sim. Fora isso, tem muita coisa boa, né? Sim, quase tudo é bom, né? E que bom que você tocou na história do fake news e ódio. Porque rede social é aquilo, né? É o que a gente falou aqui desde o começo. Qualquer um pode pegar, abrir o celular e falar o que pensa. Infelizmente, felizmente, muitas pessoas abrem o celular e deixam claro que aquilo ali é uma opinião. Mas, infelizmente, algumas pessoas não. Vendem como se fosse uma notícia, como se fosse um fato, né? E existe, né, Marçal, o jornalismo opinativo. Sim. Eu acho que não é a linha da Globo, né? A Globo News tem, né? A Globo News tem. Na TV aberta, não. Sim. Mas, pra gente estar, eu entendo, e aí é uma percepção minha, você pode ficar à vontade para me corrigir se eu estiver errada. Eu tenho uma percepção de que, pra gente se conectar ao público nas redes sociais, a gente precisa trazer aquele tom mais de opinião, de reflexão. Talvez nem tanto de opinião, mas de reflexão. Vamos parar aqui para refletir nisso? E muitas vezes, para fazer isso, a gente acaba trazendo, sim, um pouco de opinião. Sim. Como que vocês se preparam para isso ou não? Isso não é uma preocupação, porque a linha é o factual mesmo. Não, a gente não procura... não dá opinião, né? A gente não tem um papel de comentarista, por exemplo, né, no jornalismo aqui da RPC e da própria Globo. A Globo ainda tem uma parte ali, Bom Dia Brasil e tal, mas a RPC não tem, tô falando pela RPC. Digamos, quando a gente dá a nota pé ali, ou quando a gente fala após-notícia, a gente entrou a notícia, a gente também pede para... Pede não, é uma determinação, digamos assim, né? Pro apresentador não vir também com discursinhos rasos, assim, sabe? Aparece um super crime lá, o cara, puxa, que absurdo. Não, então traga dados. Porque aí é opinião. Porque é opinião. Então, assim, se for para trazer mais dados ou reforçar algum dado importante que entrou ali e precisa ser reforçado, ok, né? E agora, eu como jornalista, como pai, como vô, o que me preocupa da internet é isso, né? Eu não vejo tanto problema em quem dá opinião. Né? Não vejo, na verdade, nenhum problema, desde que aquela opinião não tenha ódio, não tenha crime, não tenha incitação, né? Mas se for uma opinião, eu acho que ela tem que ser dada. O triste é quem está recebendo essa opinião, porque se ela não for exatamente como ela pensa, já vai virar luta, já vai virar guerra ali, né? Porque então, as pessoas não têm filtro, né? Não tem mais filtro. Mas assim, eu vejo as redes sociais como isso, né? Eu, na verdade, eu uso mais, tanto que é fechada a minha rede social, né? Eu uso mais ali pra fotinha da minha neta, jogo do coxa, um show que eu gosto e coisas da RPC ali quando, né, são informações legais de passar. Mas é muito importante que tenham as pessoas dando opinião, né? Nas redes sociais, eu acho que esse é o campo perfeito para isso. Mas seria mais legal também se as pessoas respeitassem a opinião dos outros, né? Não importa qual, eu não tô trazendo, assim, sabe, nenhum viés, nem de um lado, nem do outro, nem de time, nem... Mas que tivesse essa liberdade, né? A liberdade de expressão, ela precisa ser mais respeitada no país, ela precisa ser mais trabalhada. Não só aqui, né? A gente vê os Estados Unidos assim, meu filho mora na Hungria hoje em dia e assim também. Então, é isso, eu sou absolutamente a favor né, que seja dado opiniões, principalmente na internet, mas gostaria que respeitassem mais um pouco as opiniões, né? E para os próximos anos aí? Você falou que não dá mais para pensar em 10 anos, porque é muito tempo, hoje em dia é anual e olhe lá. Mas, assim, conversa de bastidor, o que vocês imaginam para os próximos anos, fora isso que você já falou da TV 2.5, da TV 3.0? O que vocês imaginam mais de mudanças e que a gente pode esperar da TV, principalmente considerando essa mudança de comportamento e as mídias digitais que influenciam muito nisso? Sim. Eu vejo primeiro essa questão da tecnologia, né? Eu trouxe aqui o exemplo do que está mais próximo, do que já está até rodando em fase experimental. Mas eu não tenho dúvida que vão surgir coisas novas que a gente não faz ideia que possam
surgir, né? Antigamente a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, um dia vai ter TV a cores, outro dia... Hoje não, a gente não faz ideia das possibilidades que vem por aí. Então, quem quer continuar vivo vai ter que estar ligado nisso, se abrir ao novo, né? Não ficar mais... Aquele pé no passado só vai segurar, então... A TV aberta e mesmo os streamings, tudo vai ter que estar aberto a tudo que vier de tecnologia, porque os mais jovens gostam disso, principalmente essa geração que nasceu com isso. Ela não, diferente da minha geração que viu tudo isso acontecer, veio da máquina de escrever para o computador, e os mais novos já, para eles isso é a vida deles, é a rotina deles. Então assim, acho que o ponto principal é esse, não se feche. Em relação ao conteúdo, e eu achei legal também você trazer isso ali no teu texto de abertura, essa é a nossa matéria-prima, né? A gente não pode abrir mão do bom conteúdo e entender que a TV aberta tem uma característica, porque vou dar um passinho atrás aqui. Quando começou a entrar ali o G1, a gente ainda tinha muita inexperiência nisso. Então, o repórter que fazia a matéria para a TV, ele fazia praticamente do mesmo jeito para o G1, desculpa. E hoje a gente já tem muito claro, cada meio tem a sua linguagem, cada plataforma precisa ser de um jeito. Mas o conteúdo bem apurado, verdadeiro, transparente, um pouquinho de profundidade ou com muita profundidade, as histórias mesmo, né? Hoje a gente traz sim o factual, como você disse, mas a gente procura também trazer muita história inspiradora, história que seja amiga das pessoas, que a gente tem ali nossos atributos, que um deles é a gente se colocar no lugar da pessoa, né, a empatia, entender o que ela está sofrendo para dar, com as nossas ferramentas, com o que a gente tem na mão, poder ajudar aquelas pessoas. Isso eu acho que não vai mudar, seja no digital, seja na TV. Então o conteúdo ele vai ser primordial sempre, mas a gente não pode abrir mão da tecnologia. Assim. Quem ficar com o pé no passado, isso desde ali de 2020 para cá, vai ficar no passado, vai ser esquecido, porque a tecnologia cada vez mais ela vai também influenciar nos padrões, nos modelos e na forma de trabalhar, né? Você sabe que eu tenho observado aquele Metrópolis, eles têm feito muito isso de pegar, às vezes até alguns memes, algumas situações que viralizaram, alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais e trazem ali na página de notícia. Chega a ser até um pouco curioso, porque você vê passando ali uma notícia de política, aí vê passando uma notícia de assassinato, aí de repente um meme do mesmo canal. Eu nunca observei se a RPC e a Globo faz esse tipo de coisa. Faz sentido? Qual que é a tua opinião sobre isso? Não, a minha opinião é assim, né? Eu respeito primeiro todo mundo, né? Eu acho o trabalho do Metrópole inovador, digamos assim, né? Tanto que eles têm muito grande o número de cliques e nitidamente eles buscam isso. E é engraçado mesmo, às vezes tem uma notícia super séria de uma CPI, depois vem, cachorrinho fofinho, né? Mas assim, não é uma crítica. Eu respeito a forma deles, eles entenderam que ele era um caminho e tá dando certo, dentro do olhar do que eles esperam, que é o dar certo. A gente tá já há alguns anos, né, tem as nossas redes sociais ali da RPC, mas não entra muito nessa linha. Às vezes até entra numa trend, numa brincadeira, claro, desde que seja para a família toda, né? Buscando ali o nosso elenco, nossos talentos, mas ainda, né, muito aquém do potencial que a gente pode ter nas redes sociais, né? O olhar ainda é muito TV aberta, mas aos poucos a gente vai se entregando, né? A própria redação nossa hoje, pela primeira vez a gente tem uma pessoa na redação que não é jornalista. Ela é analista de dados, né? Na verdade, até essa especificamente é um jornalista, por coincidência, não era uma exigência. Mas se especializou mas em ele análise é de super dados. especialista em análise de dados. Então ele fica o dia inteiro nos trazendo dados para tanto do digital quanto da TV aberta para tomada de decisões, né? Inclusive a IA hoje nos ajuda com isso. Então mas eu acho que ainda tem bastante campo para empresas, não vou falar só pela Globo, pela RPC, para as empresas de TV aberta entrar ali, né? Mas o que a gente prima ali também na RPC é quando for para entrar, é para entrar da forma correta, né? Não parecer o tiozão que de repente criou um canal e tá fazendo umas coisas ali que não criam interesse.
Mas já temos nossos canais e buscamos, né? A equipe hoje de rede social, a gente não tinha, hoje a gente tem uma equipe com coordenação, com várias pessoas trabalhando, né? A gente tem um núcleo de audiência que a gente chama, né? Toda semana a gente se reúne ali com todas as plataformas para discutir o que está dando certo, o que não dá, estratégias, né? Então, sim, o olhar nosso é o tempo inteiro. TV, que é o nosso ganha-pão, né? Mas o digital está presente o tempo inteiro junto. Mesmo comercialmente, né? Daí eu também estou trazendo uma área que não é minha, mas hoje não se oferece mais só o comercial de TV, né? Ah, quer anunciar na TV? Hoje também tem o que a gente chama 360. Então, o anunciante, se ele fizer a opção só pela TV, ele tem essa opção. Mas é muito mais interessante para ele estar em todos os meios, né? Então a gente já não vende mais a propaganda, na verdade a gente vende um plano de comunicação, um projeto de comunicação, e também antes era, digamos, padrão, né? Todo mundo, seja uma padaria, seja a Renner, que é gigante, tinha o mesmo projeto. Hoje não. Hoje é customizado, nossos especialistas vão lá, olha, não adianta você fazer esse tipo de anúncio, faça assim, isso está dando mais certo, então... E tudo foi o mundo digital que nos provocou a isso, né? Isso. Porque hoje o mercado está super dividido. Então, a gente precisa se especializar cada vez mais e oferecer cada vez mais oportunidades para todo mundo, né? Nossa, isso é muito legal de ouvir você relatando, porque eu não sabia, primeiramente. E segundo, que é algo que eu defendo demais no meu negócio, que é a questão realmente de olhar para a característica de cada cliente e entender o que vai se aplicar mais, né? O que vai fazer mais sentido. Porque hoje realmente existe várias opções, né? Sim. Então, realmente, se você, como TV, e tem outras possibilidades ali, não olhar para o teu cliente da mesma forma, imagina, né? Hoje as pessoas estão mais exigentes e tem mais informações, né? Isso. E não só o meio de comunicação, as indústrias estão, né, já há alguns anos, vêm se adaptando a isso. Antigamente a indústria oferecia lá Coca zero e Coca normal. Quer, não quer, azar o teu. Hoje não, hoje você tem que oferecer de acordo com dados, né? Não chute. Isso também é importante, né? Antes a gente, sem os dados acessíveis ali, isso o digital trouxe pra gente. Era muito eu acho que é assim, eu acho que é assado. Hoje não, hoje você trabalha só em cima de dados, né? E a indústria, se ela não ouvir, né, não parar para entender o que as pessoas querem, vai ficar para trás também, não tem mais isso. Carro, né? Veja o tanto de carro que a gente tem hoje, de modelos diferentes, de cores. Então a comunicação não é diferente disso. A comunicação ela tem que oferecer, ouvir as pessoas e entregar, claro, de acordo com o seu propósito, com a forma que você trabalha, mas tem que entregar o que as pessoas estão esperando de você, né? Sim. Só não tem ainda o carro voando. Por enquanto, Só não tem ainda o cheirinho pela tela, né? Mas eu não duvido que logo tenha. Exatamente. Marçal, a gente já está chegando no finalzinho do episódio e eu quero te perguntar, para finalizar essa conversa. Você me falou da vírgula, né? Dessa vírgula que a gente está vivendo. Qual é a exclamação aí para 2026? Eu acho que a exclamação é: não se feche para o conhecimento. Né? Aprenda coisas novas o tempo inteiro, não ache que você já sabe tudo, porque senão você vai quebrar a cara. Então, assim, quanto mais informação, quanto mais abertura e humildade você tiver para aprender coisas novas, é o que vai te fazer um 26, 27, 28 melhor. E outra coisa, né, eu até não trouxe isso, hoje a gente vive um choque de gerações, a gente trouxe um pouquinho ali quando falou sobre audiência, mas... eu acho excelente, né? Também tem muito velho que fala, puta, trabalhar com essa gurizada, é isso, é aquilo. Eu acho excelente, porque assim, a gente traz o cabelo branco com experiência, com vivência, né? Com uma bagagem que a gente carregou, e os jovens trazem essa energia, esse contato com o mundo digital, coisas que pra gente levam um pouquinho mais tempo de aprender, eles já aprenderam quando nasceram. Então se você entender que esse convívio entre gerações é ótimo, que as novas tecnologias são ótimas, que cabe nisso que eu falei, né? Então aprenda o tempo inteiro, não ache, assim, tem coisa para aprender e se abra para o conhecimento, aí a gente vai ter um 26 bem melhor. Acho que é isso. Isso está muito diretamente ligado ao que você falou de não ser saudosista, né? Exatamente. Porque é aceitar que existe uma nova realidade
e Isso. se preparar e adaptar para essa nova realidade. Vocês não vão me ouvir O falar futuro já assim, começou, já né? começou. Como dizia A gente o tá jingle. vivendo, não vão me ouvir dizer assim, no meu tempo que era bom. Não, no meu tempo tinha coisas boas também, mas Esse tempo, o tá melhor bom é o também, agora. Também tá bom agora, né? Então, é isso. Vamos se abrir ao novo, né? Vamos viver para frente. Que legal. E que as experiências do passado nos ajudem também, né? Você quer deixar o seu arroba? Você falou que a tua rede social é fechada. Você quer deixar o teu arroba ou não? Olha, sabe por que eu fecho? Justamente por essa questão do ódio, assim, sabe? Eu já apanhei de amigos, eu digo digitalmente, Sim. né? De amigos, e que nem sabiam meus posicionamentos, mas acreditavam que era daquele jeito, me deduziam. E por questão do time também. E eu também coloco a minha neta, né? Então, preservar, né? Preservar um pouquinho. Peço Certíssimo. perdão, assim, não é por nada disso, mas é mais por Certíssimo. uns cuidados, assim, porque eu também tenho a rede social como um respiro, né? Como uma forma de descansar um pouquinho. E se eu entrar lá e ficar apanhando, não vai me ajudar em nada. Ai, não vale a pena. Não. Mas eu quero te agradecer por ter vindo. Foi um Obrigado papo você. muito legal. Que legal. E espero que a gente se encontre em breve e possa conversar um pouco mais sobre isso. Eu espero Obrigada. também, fico à disposição, agradeço. Peço desculpa pelas respostas muito longas, mas não, fico vão à dar disposição. cortes ótimos. Então tá bom, obrigado. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no Spotify, no YouTube, com os episódios semanais e também no TikTok e no Instagram com os nossos cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.